noite! Estamos de volta com o nosso programa Conversa Aberta, nosso primeiro programa do ano de 2019. E para a entrevista de hoje, vamos receber nos estúdios da Unify professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, reitor do Centro Universitário de Adamantina. Além de conhecermos um pouquinho de sua história, ele fará um balanço de sua gestão em 2018 e nos contará os projetos para 2019. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Unify para o nosso programa Conversa Aberta. Boa noite, Zana. Boa noite. Conversa Aberta, um programa novo, né, diferente. Parabéns pelo programa. Bom, professor doutor Paulo Sérgio da Silva, ele é reitor do Centro Universitário de Adamantina, Unify, desde julho de 2017. Professor, acredito que muitos não conhecem a sua história de vida, a sua trajetória. O senhor é adamantinense, nasceu aqui mesmo, se criou aqui. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores a sua história de vida. Gisana, sou adamantinense sim, nasci em 1974, na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. E estudei nas escolas sempre públicas, né? Estudei no Teruiquikuta, da Vila Jardim. Morei, em princípio, né, quando mais criança, na Vila Endo. Estudei na escola Teruiquikuta, depois estudei no Ellen Care e concluí os meus estudos. Depois prestei um vestibular, né, o vestibular da FUVEST na época lá. E eu fui estudar em São Carlos, isso em 1993. 1993. Qual foi o curso de graduação que o senhor realizou? Curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos, 1993. Como foi para o senhor chegar à conclusão, por que fazer ciências sociais? O contexto de redemocratização pelo qual eu passei, né, que eu nasci na época da ditadura, né, também o contexto da redemocratização, das questões da Constituição de 1988, também vendo sempre essa questão do Estado, né, eu sempre me interessei mais por essa área jornalística, né, mas não necessariamente o jornalismo, mas por que, sempre a pergunta que vinha é o seguinte, né? Por que as coisas são de determinada maneira e não de outras, né? E estava entre história, estava entre ciências sociais, estava entre até jornalismo, né? Então, querer explicar essas questões, né? Mas assim, o meu sonho foi trabalhar nessa área pública, né? Na área pública. Então a questão da docência não era o seu objetivo a princípio, não era seu foco. No primeiro momento não, mas ele se enquadrava também na questão pública, né? E logo que o senhor se formou, já foi trabalhar em empresas, instituições, ou já partiu para a docência? Não, assim, eu sempre tive a oportunidade de estudar de manhã, né? Eu agradeço a minha família por ter tido condições de me manter estudando na parte da manhã, porque dava mais tempo de estudar, né? De aprofundar nos estudos. E quando eu fiz a UFSCar em Ciências Sociais, né, eu tive grandes professores lá. E um grande professor meu foi o Fernando Azevedo, que mora em São Paulo, hoje já está aposentado, ele é cientista político. E ele me inspirou muito nessa área política, de explicar os fenômenos políticos, né? E aí sempre tive esse sonho, né? Ou partir para assessoria pública, ou algum concurso nessa área. Cheguei até fazer cursos de estratégia militar, porque quando a SNI se transformou em ABIN, né, a UFSCar foi um centro também de treinamento, né, do qual eu também ali tive acompanhando o nosso professor João Roberto Martins, também, que tem um livro muito famoso chamado Palácio e a Caserna, né, ele também participou desse momento da criação da ABIN. E eu sempre vi nessa parte pública um sonho. E o dar aula, eu fui inspirado pelo meu professor.
Olha só, e qual foi a primeira instituição em que o senhor foi contratado para ministrar? Na verdade, eu optei por fazer tudo de uma vez, né? Graduação, mestrado e doutorado. Mas, já na graduação, a gente, como tinha bolsa, né, do CNPq, a gente era obrigado a fazer estágio docente, né? Onde a gente acompanhava e era monitor do professor. E em alguns momentos a gente ministrava aula. Lá na USP também eu pude ministrar também uma disciplina, um estágio docente. Era obrigatório. E quando foi, conta pra gente, o momento que o senhor retorna para Adamantina e principalmente o período que o senhor ingressa aqui na Unify para ministrar? Bom, na verdade, assim, eu nasci em Adamantina, estudei em Adamantina. Até 2000 eu nunca me mudei de Adamantina. Na verdade, eu estudava fora, né? Eu estudei na Universidade Federal de São Carlos e retornava aqui a minha família sempre. Agora, quando eu terminei meu mestrado em Sociologia Política, com o meu mesmo orientador, meu professor, que eu me inspirei a dar aula, aí sim eu passei no doutorado, tanto na UFSCar como na USP de São Paulo. Também inspirado, você vê a importância do professor, né, de uma pessoa para te inspirar. Ele disse, olha, ele se formou na USP, então ele falou assim, seria bom você ir para essa USP, uma universidade diferente, para você ter outras experiências, né? Aí nesse momento também, aí sim eu fui para São Paulo, né? Aí eu fiquei morando lá do ano de praticamente 1999 a 2005. Né? Mas sempre visitava menos, né? O doutorado também, com 5 anos. Aí eu tive residência lá em São Paulo, temporariamente. Aí, eu sempre conversando com meu pai, surgiu uma oportunidade de um concurso aqui, inclusive aqui no departamento de comunicação, né, em que eu tive aí a oportunidade que eu passei. E aí, então, eu comecei a dar aula. O senhor recorda o ano que o senhor iniciou a dar aula aqui na Unify? Foi, eu acredito que 2006. 2006. Então, o senhor já está atuando aqui na Unify há mais de 10 anos, isso. Quase 12... indo para 13, né? 13 anos. 13 anos de Unify. E, professor, conta pra gente como está sendo essa experiência de gerir uma instituição tão grandiosa como a Unify. Isso como a gente sempre diz, né? Fazer o que gosta é sempre o melhor trabalho, né? Você trabalha fazendo o que gosta, é uma coisa que você não estivesse trabalhando, né? Fazendo com amor. E antes de ser aqui o reitor, eu passei por uma experiência também numa empresa, né? Junto de opinião pública lá em São Paulo. Também, né, fui coordenador do núcleo de prática de pesquisa, também do curso de administração. E a experiência de ser reitor, ela também está de encontro com tudo aquilo que é daquele emprego público, né? Daquela coisa pública, da res pública que naquela década no final da década de 80 eu pensava, porque é algo público, né? Então eu acredito que tem sido uma experiência um pouco diferente, porque aqui cada dia você tem um problema maior para resolver. Passava pela sua cabeça um dia chegar neste cargo? O senhor algum dia pensou em ser reitor da Unify? Foi algo inesperado? Foi uma oportunidade que surgiu? Eu vou ser bastante sincero com você que, enquanto professor da Unify, sim, eu me via um dia. Eu não esperava que fosse tão rápido. Olha só. Bom, nós estamos conversando com o professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, reitor da Unify. Nós vamos por um breve intervalo, mas logo, logo nós vamos saber sobre tudo o que aconteceu em 2018, os principais pontos que serão ressaltados. Não saia daí, fique ligadinho com a gente.